tarde. Se tiverem a Bíblia convosco, podem abrir em Neemias 5. Vamos estar a explorar esse capítulo, ok? Se não tem estado aqui nas semanas anteriores, nós há cerca de 3 semanas atrás começámos a estudar este livro de Neemias. Tivemos já 3 pregações. Estão disponíveis no YouTube. Se tiverem a oportunidade de ouvir pela primeira vez ou voltar a ouvir, quero-vos desafiar a fazer, são muito boas. Sobre como Deus colocou no coração de Neemias um peso no coração dele sobre reconstruir aqueles muros ali em Jerusalém. Depois também sobre a forma como aquele muro foi construído, onde todos contaram, todos ajudaram a construir o muro. A semana passada o André falou um pouco no capítulo 4, 5 e 6 na oposição, na crítica que surge, mas também em sermos considerados pedras vivas. E eu hoje queria focar aqui no capítulo 5. E eu sabia que iríamos ter dedicações e também este anúncio de anciãos e será que tem alguma coisa a ver? Eu acho que há alguma coisa que podemos aplicar, mesmo neste contexto. Então, se puderem abrir ali no capítulo 5, eu vou lê-lo de uma ponta à outra e depois vou tentar, prometo, ser sucinto e trazer alguma aplicação que nos possa desafiar para os dias de hoje. Sim? Então diz o seguinte no capítulo 5: Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito dos seus irmãos judeus. Alguns diziam: Nós, filhos e nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: Tivemos que penhorar as nossas terras, as nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: Tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E de facto, algumas das nossas filhas já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Pois é Neemias a falar: Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. O André, a semana passada, já falou como o Neemias era um homem, ele ficou furioso. Fiz uma avaliação de tudo e então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: Vocês estão a cobrar juros dos vossos compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: Na medida do possível, nós comprámos de volta nossos irmãos judeus, que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até a vender os seus irmãos. Assim, eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos a emprestar dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolvam-lhes imediatamente as suas terras, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: Nós devolveremos tudo, o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está a pedir. Então, Neemias a falar, convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento como cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a Assembleia disse amém e louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Depois, continua: Além disso, desde o 20º ano do rei Artaxerxes, quando fui nomeado governador deles na terra de Judá, até ao 32º ano do seu reinado, durante 12 anos, nem eu nem os meus irmãos comemos a comida destinada ao governador. Mas os governadores anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomaram deles 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Ao contrário, eu me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Não comprámos nenhum pedaço de terra. Além do mais, 150 homens, entre judeus do povo e seus oficiais, comiam à minha mesa, como também pessoas das nações vizinhas que vinham visitar-nos. Todos os dias eram preparados à minha custa um boi, 6 das melhores ovelhas e aves, e cada 10 dias eu recebia uma grande remessa de vinhos de todo tipo.
Apesar de tudo isso, jamais exigia comida destinada ao governador, pois eram demasiadas as exigências que pesavam sobre o povo. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Vamos só fechar os olhos e orar, pode ser? Senhor, eu oro que com a Tua palavra, com este capítulo, Tu possas falar connosco agora esta tarde. Senhor, queremos abrir o nosso coração para aquilo que Tu queres falar aqui, para a maneira que nos queres desafiar através desta história, deste acontecimento ali no Velho Testamento relatado, Senhor, e oramos que Tu possas, Senhor, trabalhar em nós e através de nós, Senhor. Senhor, eu peço que fales comigo, que me ajudes agora, Senhor, com aquilo que Tu colocaste, o peso que colocaste no meu coração, e eu oro para os meus irmãos aqui, Senhor, que possam receber e possa cair em boa terra e possa produzir fruto, Senhor. Amém. Ok. Então, de uma forma muito simples, eu queria pegar só em duas coisas práticas que nós podemos retirar deste capítulo. Até em algumas coisas delas o André já focou na semana passada, mas uma das coisas é até ao orar e ao dedicar estas crianças, como pais, como padrinhos, como igreja, que podemos retirar daqui é o exemplo de liderança que Neemias nos dá. Sim? E não, nem sempre é fácil ser líderes. Ou estarmos a levantarmos e a ouvir estas crianças, com os nossos jovens, com aqueles que nos acompanham, aquilo que nós nos estamos a comprometer é liderá-los. Sim, é liderá-los. E aqui no capítulo 5, nós vemos algumas coisas que eu creio que nos podem desafiar na liderança que Neemias exerce. Gostava de começar por uma primeira. Diz logo no início que quando há aqui uma situação, estão na construção do muro, mas injustiças começam a acontecer dentro do próprio povo de Deus. Uns estão a explorar os outros e de repente alguns vão falar com Neemias. E a primeira coisa como líder que Neemias faz é que ele ouve com atenção. Ele ouve com atenção. Ele ouve o clamor do povo. Ele recebe o clamor do povo. E essa é uma das coisas que é um desafio para nós nos dias de hoje, sabem? Eu acredito que nós vivemos em algumas situações com crises de liderança no mundo onde vivemos, por vezes que afetam a própria igreja. Vemos episódios ainda esta semana terríveis a acontecer no mundo político, no mundo financeiro, no mundo religioso, infelizmente. E olha, falo como líder, como membro do grupo de anciãos, estejam a orar por mim e pelos meus irmãos líderes, que eu amo de coração, estejam a orar por nós, porque exercer liderança é algo que nos é confiado por Deus e é algo que é algo que vem com peso, porque liderar nos tempos de hoje é muito importante. Mas não é só o exemplo de nós como líderes aqui, como anciãos, é os pais, como foi aqui dito, é como irmãos, é como membros da igreja, nós liderarmos. E liderar, como estava aqui Neemias a dizer, é ouvir. É ouvir. Nós como grupo de liderança aqui da Fronte, queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Nós somos um grupo alargado, porque nós queremos ouvir. Nós estamos a juntar o Emanuel e o André porque nós queremos ouvir. Porque nós queremos ter capacidade para receber aquilo que a igreja tem, servir a igreja da melhor forma e servir aquilo que vai acontecer no futuro para a igreja. E faz parte disso ouvir. E se tu fazes parte da igreja, podes ter a certeza que nós queremos ouvir. Vem falar connosco. Uma coisa que as pessoas que estão a ser aqui injustiçadas ou sentir-se injustiçadas fazem é que elas vão falar com Neemias. E aqui também podemos aprender, e eu quero desafiar a confiarem, e eu confio de coração nos meus líderes, são irmãos de longa data, são pessoas de toda a confiança, são pessoas em que eu ponho todo o meu peso, sim. Seguimos durante anos e anos, o exemplo que Miguel nos trouxe, ano após ano, Miguel e a Jéssica, dou graças a Deus por ele, tenho que trazer isso, e neste grupo nós queremos ouvir, traz a nós. Evita conversa que vai conversa, faz sentido o que estou a dizer. Se há alguma coisa que estás a sentir, que sentes que é injustiçado, traz a nós. Nós vamos ouvir, nós vamos falar, nós vamos pesar, nós vamos conversar. O facto da nossa liderança ser plural agora e não ser como Neemias ajuda a isso, porque imaginem ali Neemias, porque depois uma coisa que o Neemias faz e que nós também temos que aprender sobre liderança, não só nós líderes aqui, mas vocês como pais, como discípulos que fazem discípulos, é que ele confronta, traz a verdade. Neste caso ele confronta a situação e procura trazer a justiça
sobre aqueles judeus mais ricos que estavam a causar ali problemas, mas Neemias não dá palmadinhas nas costas, ele confronta. E meus queridos, às vezes nós vamos fazer isso. E dói. Não é fácil. Vocês acham que foi fácil para o Neemias chegar ali e falar com aqueles homens influentes, etc., e trazer-lhes a verdade porque o que eles estavam a fazer não estava bem? Agora digam-me, o que é mais fácil? Dar palmadinhas nas costas, fazer de conta que nada se passa ou trazer a verdade em amor? Nós precisamos de líderes que tragam a verdade em amor, em justiça. Faz sentido? Nas igrejas, na família. Como pais, nós precisamos de pais que exerçam liderança, que ouçam os seus filhos, mas que tragam a verdade em amor. E quando for preciso confrontar, pais, confrontem com a verdade. Confrontem com a verdade e com a justiça. Nós vivemos num mundo onde quase podemos, em alguns casos, deixar a ideia, os miúdos, deixam-os fazer aquilo que eles querem. Mas esses não são valores bíblicos, com certeza. Faz sentido o que estou a dizer? E Neemias dá-nos esse exemplo, numa situação prática. Ele vai e endereça o assunto. É um assunto difícil. Ele exerce uma liderança com justiça, que ouve, que confronta, que traz, que teme. Há aqui um versículo essencial, que é: mas por temer a Deus, não agir dessa maneira. Sim? Por temer a Deus. Nós, como grupo de liderança, levamos esse temor a Deus a sério. Nós ouvimos histórias e conhecemos as histórias de muita coisa que está a acontecer na liderança secular e mesmo até na liderança de igreja, que assusta, que causa zombaria daqueles que são os de fora, como aqui Neemias estava preocupado. E ele estava preocupado com isso, e nós estamos preocupados e queremos uma igreja que não cause zombaria dos que estão de fora, sim, mas que traga a justiça e que traga a luz. E lutamos porque é a igreja que representa a Jesus. Somos homens que por vezes vão falhar, mas eu falo aqui pelos meus irmãos anciãos e grupo de liderança. Queremos uma liderança plural para podermos trocar ideias e para orarmos juntos no temor do Senhor. No temor do Senhor. Irmãos, irmãs, pais, jovens, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sim, em tudo o que fazemos ao educar as nossas crianças, o temor a Deus é o princípio da sabedoria, porque Ele é um Deus santo. E nós vamos ter que prestar contas a Ele. Nós vamos ter que prestar contas a Ele até sobre o que nós fazemos com os nossos filhos, sobre a maneira como o educamos, sobre as prioridades que nós temos com eles. Nós vamos ter que prestar contas. Ele é um Deus santo e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ensina os teus filhos no temor a Deus, nesse Deus santo. Com Deus não se brinca. Nos tempos de louvor não se brinca. Nas reuniões não se brinca. Lá em casa. Agora, Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus que ama crianças. Deus sabe que nós vamos falhar, mas Deus é um Deus santo. Vamos ter a certeza que esse temor do Senhor está connosco. Nós líderes queremos isso e eu quero isso para cada um de vocês. Deixem-me só dar mais um exemplo da liderança de Neemias. É que diz, é a maneira como ele liderou, por exemplo. Certo? É a maneira como depois nós vemos no final do capítulo que ele diz que ele próprio não quis usar dos favores da mesma comida do governador, mas antes, pelo contrário, ele alimentou, ele deu de comer, ou seja, ele exortou, mas ele liderou, por exemplo. Ele liderou, por exemplo. Ele é um homem. Há só uma pessoa que o fez de uma forma infalível. O nosso exemplo de líder perfeito, Jesus. Ele é o perfeito líder. Nós podemos confiar nele. Nós, como líderes, por vezes vamos falhar, mas o nosso desejo de coração é poder liderar dessa forma. Sabem? Estamos a acrescentar estes homens que são servos. Estes dois jovens. O André já não vai estar para jovens. Nós reconhecemos isso. São servos. O Pedro já falou do Emanuel, por isso eu não vou perder. E eu pensei, ele vai falar tudo o que o Emanuel faz, só vai sair daqui na próxima semana. E eu, se estivesse aqui a falar do André, é a mesma coisa, sabem? Mas é que é assim. O André ontem passou o dia todo
com um sorriso no rosto, no terreno lá de casa, a abrir uma vala, porque eu andava meio estressada, a colocar coisas, a envolver os filhos dele, já teve a fazer o chão da minha casa. O homem tem cada dom que vocês nem... Eu não vou dizer mais, senão vocês contratam-me todos. Sim? Mas o que o André fez na minha casa é um pouco aquilo que o André tem feito aqui. É um coração de servo. É o que ele é. André, estou falando. É como ele é. Sim, é uma bênção tremenda para a minha família, tem sido uma bênção espetacular, não só com tudo aquilo que tem feito para nós, eles são uma bênção, André e a Lucy. A maneira como ontem estava ali e depois de estar uma semana tive a ajudar o Pedro também, eles são uma bênção para nós. O homem tem mesmo imensos dons fora da parte espiritual e na parte espiritual, uma quantidade de dons que Deus lhe deu e que ele exerce e serve com uma humildade com a qual eu tenho aprendido, assim como com o Pedro, com o Rigo, com o João, com o Miguel e com o Emanuel, onde é que ele anda? Sim, são os meus amigos. Fala de Camargo, não, dos anciãos, não vou falar deles todos. Olhem, meus queridos, orem por eles, orem por mim. Sim, orem por nós, para que Deus nos guarde, para que Deus nos ajude, para que Deus nos proteja, para que Deus nos capacite, para que Ele não nos deixe cair em tentação, para que Ele nos dê sabedoria para saber lidar com as dificuldades, para saber guiar-nos, para saber ter paciência, para saber dar-nos na cabeça quando for para dar na cabeça. E eu vou estar a orar para vocês, para que vocês, como pais, como irmãos, possam exercer essa liderança com aqueles que vos acompanham. Sim, faz sentido, mas neste caso nós somos chamados a liderar, por exemplo. Sabem, acontece com as crianças. Nós podemos ensinar muita coisa e dizer muitas coisas na teoria, mas elas vão imitar o nosso exemplo. Quem concorda com isso? Sim? Eu ando sempre a chatear o Daniel que ele não pode comer do prato assim, e a Kate ainda hoje me chamou a atenção que eu comi do prato assim. A comida está tão boa que eu não posso resistir, é o que eu digo à Kate. E eu sei que eles seguem às vezes o meu mau exemplo. Eu sou um cromo e por isso às vezes eles também vão ser cromos em algumas coisas, não faz mal, somos todos, o André disse, somos todos calhaus, é pela graça de Deus. Mas eu sei e eu quero liderá-los, por exemplo, como o Miguel falou, eu quero que eles vejam que a minha fé em Jesus, eu quero que eles vejam aquilo em que eu acredito na prática, que não seja só palavras. E eu oro por vocês e peço-vos a vocês que vocês procurem aqui nas reuniões, lá fora, e liderar os vossos filhos, liderar aqueles que os acompanham, dando o exemplo, de uma forma prática. Faz sentido? Esses são alguns dos desafios que nós podemos aprender com Neemias. E eu, se acabasse aqui, já acabava o meu tempo, se calhar devia. Há uma coisa, eu vou tentar ser rápido, que também tem estado no meu coração, um peso que tem estado no meu coração desta passagem, e eu tenho algum receio ao trazer, e peço que pesem, e que falem comigo, e que orem, e que peçam a Jesus para vos desafiar, não fiquem assustados, ok? Mas eu vou explicar. É esta preocupação com a justiça social que existe, não é? Dentro da própria povo de Deus, mas depois também de fora para dentro. Nós somos chamados, a Igreja de Cristo é chamada para liderar nesta questão da justiça social. Não é? Neste caso estavam a ser colocados os mais fracos, os oprimidos, as viúvas, os filhos daqueles que não tinham posses, estavam a ser escravizados, estavam a ser vendidos. E Neemias exerce autoridade sobre aqueles que são os fracos. E vez após vez, se nós olharmos para a Bíblia, nós vemos o exemplo de Jesus, que liderava como exemplo e que se ligava àqueles que eram fracos, ligavam-se àqueles que eram os oprimidos, ligavam-se àqueles que eram os marginalizados, sim? E aqui dentro da igreja, nós procuramos, obviamente, estar atentos a essas necessidades e contarmos com vocês para nos trazerem essas necessidades, de ver quem são aqueles que precisam, de ver onde é que onde podemos entrar nesta justiça social, estar à procura daqueles que são os marginalizados. Mas depois, como igreja, nós somos também chamados a não levantar muros, como o André trouxe a semana passada. André falou, não é, sobre como eles estavam a erguer as muralhas, mas como Jesus veio e Ele derrubou os muros da inimizade. E eu aqui queríamos lançar um alerta nesse sentido, para nós liderarmos como igreja, como exemplo, nós líderes e nós como corpo, liderarmos como exemplo na resposta à justiça social, que é um tema que muito se fala na atualidade. Sim, e é interessante que Jesus dá o exemplo, e em Mateus 25 ele até diz que tive nu e me vestiste, sem comer e me deste de comer. E a uma altura ele diz uma coisa que está no meu coração, que é: foste estrangeiro, fui estrangeiro e me acolheste.
Fui estrangeiro e me acolheste. Perante aquilo que tem sido a realidade nos últimos tempos aqui no nosso país, como cristão, como alguém que também ensina com jovens, com alunos, fala um pouco sobre isso no tema da geografia, tem um peso no meu coração sobre esta justiça social com aqueles que são os marginalizados da nossa sociedade e, nomeadamente, imigrantes, comigo. Aqueles que vêm para o nosso país na busca de uma vida melhor, muitos deles que saem do seu país, muitos deles em situação de guerra, de perseguição, etc., e que vêm para o nosso país e que procuram tudo e mais alguma coisa, mas naquilo que é a resposta que nós como igreja temos que dar. Fui estrangeiro e me acolheste. Sabem, irmãos, Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana. Os discípulos ficaram perplexos. Como é que, o que é? Um judeu não se dá com os samaritanos. Oh Jesus, o que é que tu estás a fazer? Aquela mulher samaritana era já no 5º marido, certo? Por exemplo. Jesus não a mandou de volta para a sua terra. Jesus não disse, se fosses de judaica, ainda vá que não vá, mas aqui ao primeiro crime tens direito a ir cambiada. Jesus não disse, estamos a ser invadidos por samaritanos, vai haver demasiados samaritanos, o que é que vai ser feito de nós? Jesus não fez nada disso. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Quando toda a gente queria lançar uma pedra sobre a mulher que tinha caído em pecado, Jesus, que era o único que não tinha pecado, colocou-se e disse, quem for o primeiro, atira a primeira pedra. Nós vivemos num mundo perigoso nos dias de hoje. Somos assoberbados à nossa volta pelo medo, pela exclusão, pela raiva. Somos chamados a levantar muros e cada vez mais se ouve muros a serem levantados. Levanta-se o nós e o eles, os que trabalham e os que não trabalham, os que recebem RSI e os que não recebem RSI, os que até nomes de crianças estrangeiras são colocados como arma de arremesso. Temos medo que na nossa turma haja um Rashid ou o que quer que seja, e a própria Bíblia é clara que o amor vence o medo. Nós somos chamados a amar, nós somos chamados a olhar, nós somos chamados a vencer o medo pelo amor, nós somos chamados a incluir, nós somos chamados a colocar-nos no lugar das outras pessoas, nós somos chamados a não sermos fariseus, a não acharmos que a nossa justiça é maior que a outra, que os nossos filhos merecem mais do que os filhos dos outros simplesmente porque nasceram aqui em Portugal, que nós nos temos mais porque simplesmente nascemos aqui em Portugal, que nós somos aqueles que alguém que vem, por exemplo, de um país asiático ou muçulmano, estamos a ser invadidos por muçulmanos, há milhares e milhares de pessoas a serem salvas em países asiáticos. Que oportunidade de podermos ver o Evangelho, chegar lá, milhares e milhares de pessoas a serem salvas. Estamos de amar aqueles que estão a chegar. Eu não estou aqui a trazer política, eu estou só aqui a desafiar-nos perante a quantidade de coisas que rodeiam a nossa volta, nomeadamente redes sociais, para nós filtrarmos aquilo que nós recebemos e confrontarmos com a verdade. Ok? Não são direitas, nem esquerdas, nem centros, nada disso. É confrontarmos como cristãos com a verdade da Bíblia, com aquilo que é a justiça social, com aquilo que Jesus faria. Como é que ele reagiria? Será que ele ficava assustado? Será que ele viria para aqueles que já acreditam neles, com aqueles que são religiosos, com aqueles que vão à igreja todos os dias? Ele ama-nos, irmãos, mas ele viria para muitos dos indianos que estão ali e que vieram, jovens e outros, e que vêm ali, que é uma confusão na vida deles e que às vezes causam confusão. E ele provavelmente em Mateus diria, felizes são vocês se não partilham comentários que são xenófobos, que são racistas, que generalizam sobre pessoas que são imigrantes. Felizes são vocês se não o fizerem. Felizes são vocês se pesarem, se procurarem chegar ao outro lado, se procurarem compreender o que se passa do outro lado. Felizes são vocês se combaterem a injustiça, se colocarem ao lado daqueles que são menosprezados. Mas ali em Mateus 25 também diz, ai de vocês. E nós, irmãos, nesse temor santo, também devemos ter cuidado com isso. Sim? E não deixem que o medo possa toldar o nosso entendimento.
Se de alguma maneira discordas com aquilo que eu estou a dizer, vem à Bíblia, ora, pede que Jesus te desafie. Mas, sabem, isto já muito na ordem do dia, toda esta questão da imigração e das pessoas que aqui estão. Olhem, vamos ser luz. Vamos ser luz naquilo que dizemos, vamos ser luz naquilo que fazemos. Vamos seguir o exemplo de Neemias, que procurava trazer a justiça. E vamos estar atentos, porque o inimigo, ele é feroz. E ele introduz verdades que parecem tão atrativas, tão boas, tão interessantes, que defendem os nossos interesses, aquilo que nos dá jeito, mas que criam muros. Nós e eles. Nós os de gema e eles que não são de gema. Nós que trabalhamos e eles que não trabalham. Nós que temos habitação e eles que estão em barracas clandestinas. Nós que isto, eles que aquilo. E quem fazia o nós e eles no Novo Testamento eram os fariseus, irmãos. Para Jesus não havia nós e eles. Para Jesus ia ir ao encontro daqueles, porque ele veio para os que estão doentes, para aqueles que precisam, para aqueles que sofrem, para aqueles que são imigrantes. Fui estrangeiro e me acolheste. Sabem, nós estivemos aqui a celebrar esta dedicação das crianças e é algo fantástico de se fazer, mais do que apenas, não é uma cerimónia, é um compromisso, como pais, como igreja, de orarmos por estas crianças, no mundo que está a mudar, por proteção por elas, para elas crescerem forte, e isso faz parte disso, o exemplo que nós como pais, como igreja, vamos estar a dar a elas. E o meu desafio é que com a Neemias vocês possam exercer liderança, que orem por nós líderes nos dias de hoje para proteção, estejam a orar por nós e que não deixem que o inimigo coloque muros onde Jesus quer derrubar. Jesus disse, deixem vir minhas crianças, não é? Jesus olhou para as pessoas, ele via pessoas cansadas, injustiçadas, confusas. Jesus acolheu as pessoas, perdoou, transformou. Sim, Jesus ama as pessoas. Se estás aqui e ainda não conheces a Jesus, deixa que eu te diga que independentemente da situação, independentemente das tuas falhas, independentemente do que queres que tenhas feito, independentemente se és imigrante, se és português ou quer que sejas, Ele ama-te. Ele não está à espera que tu te tornes uma pessoa perfeita para te amar. Ele ama-te como tu és e Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer transformar a tua vida. E Ele é o nosso exemplo de líder. Ele é quem nós devemos olhar em tudo aquilo que nós fazemos. Ele liderou, por exemplo, vamos olhar para o exemplo dele. E Ele amou de uma forma que quebra muros. Nós somos chamados para derrubar os muros que existem. Podemos ficar em pé para fora? Senhor, nós recebemos a Tua palavra e queremos pedir, Senhor, que Tu nos desafies. Senhor, queremos colocar em prática a liderança que temos em Ti. Senhor, eu oro pelos homens, chefes de família aqui nesta igreja, que eles possam, como pais na família, exercer a liderança bíblica para a qual Tu a chamaste, com temor, com exemplo prático, Senhor, com reverência a Ti, Senhor. E Senhor, eu oro, Senhor, por nós líderes aqui também da Fonte, que Tu nos ajudes, Senhor, que Tu nos ajudes a liderar esta igreja da melhor forma, Senhor. Eu oro pelo André, pelo Manuel, pelo Mário, que se juntam a nós, Senhor. Fortalece-nos como equipa, ajuda-nos a dar ouvidos àquilo que está a acontecer, ajuda-nos a acompanhar os nossos irmãos, Senhor, da melhor forma, Senhor. Protege-nos do mal. E, Senhor, eu oro por toda a igreja, que Tu possas brilhar em nós, através de nós, Senhor. E se há muros na nossa forma de pensar que temos estado a colocar, Senhor, eu oro, Senhor, que Tu quebres esses muros com o Teu poderoso nome em cada um de nós, Senhor. Que Tu quebres esses muros em cada um de nós, Senhor. Que nós possamos brilhar e ser uma igreja que derruba muros lá fora e que vai ao encontro daqueles que precisam, dos que estão marginalizados, dos que a quem é apontado o dedo, Senhor. Senhor, livra-nos de apontar o dedo, de nos sentirmos melhor. Livra-nos, Senhor, de legalismo. Senhor, e ajuda-nos a amar o próximo, independentemente das circunstâncias. Senhor, ajuda-nos a ser sal na terra e luz no mundo. Eu peço para a Tua honra e glória.